Olá, seja bem-vindo ao STP-TV. Diz que quem passa por África nunca mais esquece essa passagem. Os meus convidados de hoje não só têm essas memórias, como se encontram ligados pelo jornalismo, pelo trabalho que fazem na revista Africa Today, à riqueza cultural africana. Hoje recebo os jornalistas Pedro Cativelos e Luís António Patraquim. Antes da nossa conversa, fica uma reportagem da STP-TV. A cultura da África reflete a sua antiga história e é tão diversificada como foi o seu ambiente natural ao longo dos milénios. A África é o território terrestre habitado há mais tempo e supõe-se que foi neste continente que a espécie humana surgiu. Os mais antigos fósseis de hominídeos foram encontrados na África, mais especificamente na Tanzânia e no Quénia, e têm cerca de 5 milhões de anos. O Egito foi provavelmente o primeiro Estado a constituir-se na África há cerca de 5 mil anos, mas muitos outros reinos ou cidades-Estado se foram sucedendo neste continente ao longo dos séculos. Por exemplo, Axum, o grande Zimbábue. Para além disso, a África foi desde a antiguidade procurada por povos em outros continentes que buscavam as suas riquezas. Hoje, existe uma nova procura por esta África, mas sobretudo uma procura cultural. E é isso que vamos descobrir hoje aqui nas nossas Memórias de África, na sua STP-TV. Olá a todos, sejam bem-vindos à STP-TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para partilhar um pouco destas memórias de África. Começo aqui com o Luís. Que memórias tem de África? Como é que conheceu a África? Ora bem, que memórias é uma pergunta imensa. Como é que conheci? Eu nasci lá. Nasci em Moçambique, vim muito pequenino para Portugal, vim com 9 meses. E, portanto, as memórias que tenho da África são as memórias dos meus pais, por enquanto, porque ainda não retornei. De qualquer forma, Moçambique está em mim, cresci a ouvir falar de Moçambique e também através dos meus primos, também, mas especialmente pelos meus pais, que viveram 30 anos lá. E, portanto, Moçambique está muito presente. A minha estreia consciente, se quisermos, depois de voltar, aconteceu há 2 anos, em São Tomé e Príncipe, precisamente. E escolheu um país lindíssimo, se não o mais lindo de África para conhecer. Deixa-me puxar a brasa à minha sardinha. Sem dúvida alguma. Aliás, foi uma estreia em grande, mas foi agridoce. Agora, há uma frase que eu lembro-me, a primeira coisa que senti quando o avião aterrou ali, quando pisei África, não é? De forma consciente, foi uma frase do Fernando Pessoa, que não tinha muito a ver, mas foi a coisa que me veio logo à cabeça, que foi aquele slogan que ele criou para a Coca-Cola, que é o primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Exatamente. No meu caso, não se estranhou nada, mas entranhou-se imediatamente. Portanto, a segunda parte aplica-se, a primeira altera-se, não é? Ali o que me aconteceu foi uma identificação que eu não consigo explicar, mas estava em casa, sentia-me perfeitamente em casa e completamente deslumbrado. Coisa que também me deixou felicíssimo, porque aos 38 anos eu pensava que deslumbrar-me como um miúdo já seria muito difícil. E aconteceu. E depois passo uma semana ali. Começa-se logo do aeroporto, não é? Quando se aterra naquele país, que se sai do avião, para já o bafo quente, que é um contraste enorme que se sente. E depois o olhar à volta. O olhar à volta e tudo o que se vê. Para olhar. Exatamente. Para olhar. E eu, com o passar dos dias, fui neste fascínio, né? Neste deslumbramento total. Aliás, eu senti-me um miúdo ali, autenticamente. E foi esse o primeiro impacto. Depois fui reparando, não é? Esse olhar começou a transformar-se em reparar, no reparar. E é no reparar que surge toda a riqueza de São Tomé. Acima de tudo é isso que se vai. Eu fui-me embranhando ali, fomos-nos embranhando ali e parece feitiço, não é? Aquilo não passa, não é? Não passa. E fica aqui esta frase, parece feitiço, São Tomé, realmente. E vamos conhecer assim o nosso segundo convidado, o Pedro, muito bem-vindo. E faço-lhe a mesma pergunta, que relação tem com a África? A minha relação é diferente, sendo parecida em alguns pontos com a do Luís. A minha relação com a África vem essencialmente e em primeiro lugar, através da minha família. A minha família, nomeadamente os meus avós, viveram muitos anos, primeiro em São Tomé, depois mais tarde em Angola. A minha tia nasceu, inclusivamente, em São Tomé, uma são tomense. E a minha mãe cresceu lá. Portanto, as conversas que eu tinha em família, desde muito novo, as conversas eram diferentes das conversas que eu via, por exemplo, em casa dos meus amigos, da escola, da altura. Havia um partilhar já havia uma emoção e uma paixão diferente daquelas que se viam nas outras pessoas que nunca tinham estado em África.
E depois o conteúdo das conversas era diferente, porque era comum falar-se em animais, em natureza, em espaço. E em pessoas também, não é? Em emoções. E tudo aquilo feito com muita paixão. E eu sempre percebi todo aquele universo que eu não via. Ainda por cima estamos a falar de uma altura que não havia internet, nem nada disso. Portanto, todas as imagens que me chegavam... A informação era muito mais condicionada. Era diferente. E para um miúdo pequeno, ouvir falar de coisas que nós só vemos nos filmes, muitas vezes, África, e os animais, e as pessoas, e a diferença, e a igualdade, não é? Que ali se misturavam tanto... acabou por me condicionar, de um modo positivo, espero eu, a minha personalidade. E isso depois reflete-se ao longo dos anos também, quer nas minhas relações pessoais, quer no meu caminho profissional, não é? E como é que foi viver nesses dois mundos? Como é que sentia? Sentia-se de alguma forma africano? Eu não queria ter essa presunção, até porque a ideia que eu tenho daquilo que é África extravasa, quanto a mim, extravasa a cor da pele e extravasa a geografia. Eu acho que aquilo que eu sinto, e eu sinto-me de facto um pouco, sempre senti essa diferença em relação a quem nunca lá tinha ido. E depois, com o tempo, tu vais construindo um raciocínio lógico sobre todas as coisas. O meu foi de que é ali o berço de tudo o resto, até de nós próprios, enquanto pessoas. Portanto, há alguma coisa aquilo tem que ter de especial, não é? Aquelas pessoas têm que ter de especial. O que me faz lembrar a frase que diz que, precisamente, que nós somos africanos não porque nascemos em África, mas porque a África nasce em nós. Sente um pouco isso. Eu sempre associei muito a África, e depois, claro, havendo várias Áfricas aqui no meio, que nós sabemos que existem, São Tomé e Angola são completamente diferentes de Moçambique, por exemplo, mas havendo essa diversidade que há, claro, eu sempre associei a África à vida. Foi aquilo que... E depois, isso fez com que eu estivesse, naturalmente, com o passar dos anos, mais aberto a uma série de realidades, nomeadamente à expressão artística, às várias expressões artísticas africanas, da dança ao canto, por aí fora, à literatura, claro. E depois senti-me sempre muito próximo de todo esse imaginário, de toda essa verdade. É a outra palavra que eu associo à África. É verdade. É a autenticidade, não é? Exatamente. E isso depois refletiu-se também profissionalmente, e um desses exemplos está aqui, já havemos de falar dele, claro. Exatamente, o Africa Today. E faço também, em modo de provocação, esta pergunta ao Luís. Sente-se um moçambicano português ou um português moçambicano? As duas coisas, eu não sei lá. Não, eu tenho que resolver isso agora quando vou voltar a Moçambique, não é? Porque lá está, eu cresço com uma África que não vivi. E, portanto, tenho que esclarecer isso e espero eu que brevemente Portanto, a sua experiência da África é mais São Tomé e Príncipe e que outros países? Apenas São Tomé e Príncipe a sua... Não, e Cabo Verde. E Cabo Verde. Portanto, andei na periferia, não é? Andei aqui nas ilhas. Exatamente, nas ilhas. Agora tenho que ir para o continente. Tenho que ir ao continente e espero começar pela minha terra, não é? Por Moçambique, e depois África do Sul, onde também tenho família, e África. Portanto, é um pouco cidadão do mundo. Tem espero raízes espalhadas por todo o lado. Sim, espero bem que sim. E como é que acha que vai ser esse seu regresso? Não sei. Isso é assombroso, não é? Eu quando projeto isso, quando projeto essa imagem, é assim, é uma coisa fortíssima. Não sei, não é? Eu não sei como é que é a minha terra, não é? Eu sei por imagens. Agora, como é que eu projeto isso? Projeto isso com uma grande felicidade, mas ao mesmo tempo assim um nervoso miudinho de ir à minha terra, não é? Ir aos sítios que vi nos filmes dos meus pais, não é? E, portanto, não sei, não faço ideia, mas há uma grande emoção. Um regresso a casa. E geralmente diz que cada país tem um cheiro diferente. Sentiu isso em São Tomé, por exemplo? Ou a diferença entre São Tomé e Cabo Verde? Senti mais na pele. Tem um cheiro próprio? Nem tanto o cheiro, nem foi tanto pelo olfato, foi mais a densidade de calor mesmo, o quente, aquele bafo que não é nada insuportável, pelo contrário, é um bafo que parece um abraço, que está ali, que nos envolve sempre. Nós chegamos lá e aquilo não nos largou um segundo. E portanto, é aquele calor, mesmo quando chove, não é? Quando há aquelas chuvadas, não é? Há sempre um calor que é extremamente afetuoso. Pelo menos a minha experiência é essa, não é? Eu senti, é um pleno.
não nos larga nunca. E nunca é desconfortável. É fantástica essa parte é visão. incrível. Essa parte é incrível. Nunca é desconfortável. E é... O cheiro é uma ilha, ora bem, portanto cheira muito a mar, não é? Exatamente. Há muito mar, há muito mar. Há muito mar por todo lado. É, por todo lado. E as gentes de São Tomé e Príncipe, que são aquilo que faz... São afáveis, acima de tudo. É a imagem que me fica, principalmente os miúdos. Houve lá alturas, né, enquanto pela primeira vez todos os miúdos andam munidos de katanas, né, maiores que eles. Né? E essa parte, ao início, sendo europeu, portanto, com todos os filtros e códigos aqui desta coisa da segurança, fica, epá, não é? Se ele se chateia, eu estou feito. Pois. Mas precisamente o oposto disto. Não tem nada a ver. A katana é um utensílio completamente útil e preciso ali, de tal ordem verde que é a ilha. E, portanto, até para a banana, os cocos, tudo, não é? Para abrir caminho. E, portanto, é um utensílio deles. E, acima de tudo, muito afáveis, muito comunicativos, muito expressivos e, como o Pedro dizia, muito bem, são muito verdadeiros, acima de tudo. A África é isso, é muito verdade. E isso não tem medição em termos de riqueza, não é? É o que eu retenho disso. E ia preparado para isso ou encontrou uma África totalmente diferente daquela que esperava? Não muito diferente, porque nós temos a televisão, temos a informação aqui a chegar. Agora, fiquei entrando noutra parte, na parte mais profunda da ilha, porque o que eu senti são duas realidades ali. Senti uma realidade turística e senti a realidade verdadeira, neste caso a realidade do cotidiano do São Tomense. E aí senti nitidamente um contraste enorme, uma coisa gigante de contraste. E então houve alturas de uma profunda tristeza. Não é? Porque nós alugámos um jeep e fomos explorar aquilo. Não ficámos em nenhum resort com carrinhas que nos vão levar à praia bonita. Não. Quisemos mesmo conhecer a ilha. Isso é que é a beleza de conhecer o país, não é? Exato, conhecer a gente exato. e os locais. Sim, e não ficar confinado aos espaços turísticos. Mas é isso que se pratica, não só em São Tomé, como em tantos países. Não é? E, portanto, eu e a minha namorada somos completamente contra isso e alugámos um jeepzinho e lá fomos nós. E aí sim, há imagens arrepiantes, há imagens de um profundo pesar, acima de tudo, pela miséria em que algumas pessoas vivem ali. Aliás, parece-me que São Tomé foi votado um bocadinho ao abandono. E isso entristeceu muito, acima de tudo, pela capacidade daquelas pessoas de encararem a vida. Quanto a mim, é completamente injusto. Não é? É completamente injusto. Eu tenho vários exemplos disto, não é? As várias roças podemos Exato, principalmente os contextos de roças, que são contextos muito específicos e têm uma história muito específica, que foi onde foram os escravos trabalhar, e que de facto parecem que estão um pouco à margem de São Tomé, no geral, da capital, no geral, pessoas que estão nas roças e que nunca conheceram, por exemplo, a capital, parece que estão ali um pouco fora de São Tomé, que já não são tão são tomenses. E, no entanto, estão habitadas, não é? Estão todas elas cheias de gente, e nós temos momentos aí de uma ternura gigantesca, não é? De miúdos como eu nunca vi, que eu nunca mais me esqueço, na roça Agostinho Neto, em que dois miúdos, dois putos, um de 7 e outro de 12, que nos levaram até uma espécie de cascata que há lá, e pelo caminho, o mais pequenito, tirou o cacau que estava ali e deu-me mesmo aquilo. Mas a facilidade de relacionamento, uma coisa, miúdos amorosos. No Monte Café também, o Dr. Paulino, que é uma figura impressionante, que é o guia, não é? Que mostra todo o processo de manufatura do café. E todas as pessoas que viviam ali, cordiais, uma capacidade de se darem enorme. E isso... É impossível não nos emocionarmos. Sim, isso é revoltante como é que estão, parece que estão esquecidos, não é? Parece que... E depois, ver os resorts, depois temos o contraste aqui, não é? As carrinhas muito bonitas que levam à praia do surf e não sei o quê. Não, aquilo não é São Tomé. E, portanto, sou completamente
contra este tipo de abordagem, porque para mim é uma falta de respeito. É uma falta de respeito pelo país e por aquelas pessoas. E já voltamos a esta parte da questão. E vou fazer a mesma pergunta ao Pedro. Sim. A sua experiência de África. Qual é a sua experiência da África? Que país já pisou e qual foi a sua experiência? Antes disso, eu ia pegar aqui nisto que o Luís estava a dizer. Não me leves a mal, mas pegar nesta questão até porque há pouco falávamos disso, os desafios que se colocam nesta altura, tanto a São Tomé como em relação aos outros países, interessante, da CPLP. Tanto que, porventura, destes países dos PALOPs, o que tem menos condições, até em termos de recursos naturais, será Cabo Verde, apesar de ser o que tem o turismo mais desenvolvido nesta altura. Depois temos o caso da Guiné, que é um caso um bocadinho diferente, até pela instabilidade política, mas depois temos de facto 3 países que estão nesta altura: Angola, com um desenvolvimento económico grande, Moçambique, e depois temos São Tomé, que tem um potencial, aliás, que se tem falado relativamente aos recursos naturais, tanto, neste caso, submarinos, que é o petróleo que existe na costa são tomense, e depois há o turismo. Portanto, isto, quanto a mim, até representa tal como em Angola e Moçambique, representa uma responsabilidade enorme para os próximos anos, em termos políticos, não é? Em relação, precisamente, a isso, ao desenvolvimento que acaba por acontecer até por via da globalização, o desenvolvimento das estruturas, o desenvolvimento económico e tudo mais. E depois há esta questão, que tem realmente a ver com o desenvolvimento humano, e que há algumas sementes disto a acontecerem em São Tomé, pelo que eu tenho lido, há algumas, e o Luís depois irá falar disso, mas daqui a pouco, com certeza, algumas associações que no terreno trabalham na área da conservação da natureza, na área do aconselhamento aos mais jovens, por exemplo. Há uma série de associações e organismos que trabalham no terreno com as pessoas, mas depois há de haver, e esperemos que haja, claro, o próprio desafio político de tudo isto, não é? Que existe em São Tomé. Em Angola é uma realidade que eu conheço um pouco melhor, precisamente porque estou com a Africa Today, que é uma revista angolana, e de facto nota-se um esforço da parte do governo, mergulhado em centenas de questões que ao mesmo tempo ali se passam, a uma escala obviamente diferente de São Tomé, não é? Apesar de haver relação entre os dois países, como sabemos, mas o desafio, creio eu, até não só dos países da CPLP ou dos PALOPs, mas de toda a África, parece-me a mim que é precisamente esse, é aliar o desenvolvimento financeiro a uma humanidade, que é preciso também que a economia tenha. Aliás, nós temos falado desta revista noutros programas e temos-lo dito assim porque pensamos assim. Tanto eu e o Luís somos jornalistas da Africa Today, e a nossa postura editorial até, é uma escolha, é a de assumir, sim, um papel económico, claro que sim, da revista, mas assumi-lo também nas suas várias vertentes, porque a economia, quando pensamos nela, pensamos em números e tudo isso. Exatamente, cada vez mais. Não é? Tal como quando se pensa em política, se pensa apenas em leis e em pessoas cinzentas. E não é assim. É assim, em muitos casos, mas o nosso papel, até enquanto jornalistas, é fazer ou trazer cá para fora as evidências. As evidências, muitas delas existem e não se fala delas. Neste caso, a economia tem, de facto, várias vertentes. Há a economia social, a economia virada para as pessoas, ou é assim que deve ser. E quando não é, devemos ser nós também a dizê-lo e a mostrá-lo. E é precisamente isso que fazem nesta revista, Africa Today. É isso que procuramos. Um pouco deste projeto. Exatamente, é isso que procuramos fazer, partindo deste princípio. Princípio jornalístico, princípio básico de tudo isto é contar a realidade. Mas depois a realidade é muito grande e é muito vasta. Portanto, aqui é o desafio de qualquer jornalista em qualquer meio de comunicação, seja ele de qual for, seja ele de que matriz for, aliás, é estabelecer um conceito de partida para tudo isto. Neste caso, sendo o país que é e dirigindo-se ao público ao qual se dirige, a economia tem, de facto, uma prevalência, a economia, a política e a sociedade. Claro que a cultura, sendo Angola também um país muito rico culturalmente, obviamente, tem, de facto, um peso, mas o ponto de partida é sempre a economia, sim, mas também
procurar o final de tudo isto, que são, ou devem ser, as pessoas e os benefícios. E é uma revista feita de dentro para fora, isto é, de Angola para fora do continente, ou uma revista feita a pensar também no continente africano, nos países vizinhos, nos PALOP, especialmente pela relação que têm, é mais feita virada para que público-alvo? Há aqui um histórico da revista que chamava-se, na sua matriz original, chamava-se África Hoje, é uma revista importante no espaço do CPLP, ainda quando quase todos eles andavam em guerra, na altura. A revista fazia um pouco a ponte, na altura, numa vertente mais cultural, fazia um pouco a ponte entre todos estes países, era feita cá. Era o pai da atual diretora, que se chamava Albérico Cardoso, que teve a ideia de fazer uma revista lusófona. Na altura, o termo lusófono tinha uma conotação um bocadinho diferente do de hoje. Uma revista que estabelecesse pontes entre todos estes países. A meio da década passada, em 2005, a revista passou a ser exclusivamente angolana e aqui muda completamente o conceito. Passa a ser uma revista virada para dentro de Angola, sobre os assuntos angolanos, mantendo o nome África Hoje, passando para a África Today, não é? Porque é bilingue, dirigindo-se a um público mais empresarial, um público diferente do original. Nesta altura, a revista regressa a Portugal, regressou no início deste ano, ao mercado português, e a ideia é abranger todos os países da CPLP, até porque ela faz parte das rotas da TAG, portanto, acaba por chegar um pouco a todos estes países, incluindo ao Brasil. Portanto, aponta aqui a língua portuguesa e, no fundo, ter também matérias que digam respeito um pouco a todos estes países. Já vamos conhecer um pouco mais a revista. Fazemos uma breve pausa para ver mais uma reportagem STP-TV. Alusivo ao Dia Internacional da Criança, comemorado no passado 1 de junho, a Associação das Mulheres São Tomenses em Portugal organizou um evento para os filhos de imigrantes residentes na zona da Grande Lisboa. Organizamos uma atividade recreativa em que nós fizemos jogos, pinturas faciais, também fizemos pinturas a nível de plástico, que foi feito com tintas, com lápis de cera, lápis de cor. Fizemos jogos, vários tipos de jogos com as crianças e proporcionamos uma tarde diferente para as crianças e também para os familiares. Esta iniciativa, que se realizou pela primeira vez em Portugal pela Menon, visou sobretudo a inclusão da criança são-tomense na família e na sociedade. Eu de junho é festejado em São Tomé com muita alegria, com muito entusiasmo. Nós tentamos também não é trazer para cá, mas tentar que as crianças entendessem que esse dia, a nível mundial, é um dia importante para elas. Sabes que dia é hoje? Sim. Que dia é hoje? Dia da criança. E como é que foi o teu dia hoje? Foi bom. Brincou muito? Sim. Estiveste aí com quem? Com os teus pais? Com os meus pais e com os meus amigos. Que brincadeiras é que andaram aí a fazer? Jogamos ao jogo da cadeira, comemos e jogamos às escondidas. A propósito deste dia, a Associação Menon deixou recados aos pais encarregados de educação das crianças de São Tomé e Príncipe. Que os pais sejam mais tolerantes, que conversem muito com as crianças e também que deem a oportunidade que elas sejam elas, que as coisas não sejam impostas, que não sejam obrigadas como um tempo atrás, mas que elas se sintam livres de fazer aquilo que elas sentem-se bem. A presença dos pais encarregados de educação nesta festa não passou despercebida. Seguindo o exemplo dos seus filhos e educandos, participaram em várias atividades. Voltamos à conversa com os nossos convidados e estávamos a falar então precisamente do projeto Africa Today. Como eu perguntei há pouco, portanto, este é um projeto mais virado para o público angolano, mas também acham que é importante a CPLP conhecer-se um pouco mais? É sempre importante qualquer tipo de partilha, seja a CPLP, seja que outra comunidade for. Agora, pegando no que o Pedro dizia ao explicar a revista, realmente o jornalismo deve ser sempre o combate
o bom jornalismo deve ser sempre o combate dos estereótipos e dos automatismos, não é? E, portanto, realmente a desmistificação... E faz bom jornalismo em África? Eu espero bem que sim, eu espero bem que sim. Aliás, agora, a questão nem é tanto África, é no mundo, porque aqui nem é tanto... Aqui é a nossa casa, não é? Aqui é o mundo. E o jornalismo é vital nisto, não é? Porque se comunicarmos bem, se desmistificarmos aqui automatismos e maneiras pré-concebidas de pensar, então a casa funciona bem. E aí a África, obviamente, tem um papel importantíssimo, mas todo o mundo tem. E, portanto, a revista sendo virada essencialmente para a economia, o que Pedro dizia bem em relação da humanização da economia é precisamente isso. Economia são pessoas e, portanto, antes do número tem que haver a pessoa. E é evidente que é muito fácil cairmos na questão do lucro e na questão dos números, mas sem pessoas... Como é que fazem essa abordagem mais humanística da coisa? Tem mesmo de ser. Quer dizer, não há outro caminho. Para este planeta não há outro caminho. Não é? Se nós, enquanto estivermos cegos, sem teto para lucros e completamente megalómanos, não vamos a lado nenhum. E, portanto, o único caminho possível é este. E por isso tenho todo o gosto em trabalhar nesta revista e com o Pedro, como é óbvio, porque é precisamente esta a linha editorial. E todas as secções seguem esse princípio e, portanto, é um gosto. Agora, não fugindo à pergunta, que era... E já passando para outra pergunta, como é que a revista está a ser recebida? Respondo eu. Bem, acho que sejam sim, à vontade, podem. Sim. Está a ser bem recebido. Ainda é um bocadinho prematuro para fazermos um balanço. Está no mercado português há cerca de 4 meses, portanto ainda está a ser conhecida acima de tudo. E qual é o vosso objetivo em termos de público-alvo aqui em Portugal? Mais para os angolanos, para os africanos no geral, ou para os europeus? Aqui a ideia é no fundo, ela ser dirigida... O tipo de público em Portugal, por exemplo, é diferente do tipo de público em Angola, por várias razões até. Aqui, o tipo de público que nós temos tido serão pessoas, de facto, de Angola. Eu tenho notado várias reações, de facto, de pessoas de São Tomé, o que é interessante, de cabo-verdianos, porque há uma comunidade enorme, então aqui de facto na capital portuguesa, mas o público que nós temos acabam por ser muitos angolanos, muitos moçambicanos, muitos são tomenses, mas muitos deles sendo de facto pessoas que viveram lá, tal como eu falava há pouco da minha família, pessoas que ficaram com aquele bichinho de África. E há uma questão interessante em Portugal, é que não existem, agora começam a aparecer algumas, não existem muitas publicações sobre África, o que não deixa de ser interessante. A informação, e há pouco perguntavas isso ao Luís, se fazia falta ao CPLP conhecerem-se um pouco melhor. Eu, por acaso, acho que faz. Por aquilo que nós temos até falado com algumas das pessoas que vamos entrevistando, há, de facto, um distanciamento estranho entre muitos destes países, não é? Curiosamente, a economia aproximou-nos e, de facto, isso noutras áreas tem sido mais complicado de se fazer, o que faz sentido. E aí Portugal, porventura, até muitas vezes tem alguma culpa nesse cartório. E mesmo em relação à área da cultura, se formos falar de escritores dos vários PALOPs, não nos conhecemos uns aos outros. Portanto, os são-tomenses não conhecem muitos escritores cabo-verdianos, moçambicanos, por exemplo, e vice-versa. A que é que se deve isto? É interessante perguntares isso, porque nós há pouco tempo, a África Today desenvolve mensalmente fóruns de debate na FNAC, num dos espaços da FNAC, e um dos primeiros temas foi precisamente a cultura lusófona, se existe, se não existe. Uma das pessoas... É um tema muito interessante e muito polémico. Sim, que daria uma das muito pessoas que nós convidámos, curiosamente, era uma professora são tomense, que é a Inocência Mata. Inocência da Mata. Professora precisamente de literatura. Exatamente, lusófona, da Faculdade de Letras. Da Faculdade de Letras. E ela falava-nos precisamente sobre isso, sobre... Em primeiro lugar, a falta de um mercado comum de língua portuguesa, que nós não vemos em relação aos francófonos e à Commonwealth, por exemplo. Eles têm aquilo muito mais bem estruturado em termos de circulação a todos os níveis, desde a parte económica à parte cultural e à parte humana, claro.
E ela falava nisso, os escritores são-tomenses que não se conseguem encontrar em Portugal, mas não só em Portugal, em Angola também não se consegue encontrar um escritor são-tomenses. E eles existem, não é? E isto acontece em todos estes países. Portanto, seria se calhar importante, ao nível, e aqui creio que seria da CPLP, não só discutir a parte dos recursos naturais, mas também discutir os recursos humanos e os recursos culturais e pôr-se isto tudo no mesmo... é tão renegada e relegada a segundo e terceiro plano. Sim, sim. Portanto, na vossa revista fazem questão de colocar também a parte cultural dos países? Sim, tem que ser. Tem que ser por aí. Completamente. Aliás, isso lá está, não é? Quer dizer, se é uma revista de cariz humanista, não é? A cultura está completamente implícita nisso. E, portanto, sim, temos sempre entrevistas, temos sempre escritores, tanto angolanos como de outras nacionalidades, não é? Portanto, e esta revista é feita cá e lá. Portanto, a mesma edição que sai aqui é a edição que sai em Angola ou há especificidades de cada país? Não, é a mesma. É a mesma, sim. É a mesma. E, portanto, aliás, o que o Pedro referia bem em relação a todas estas interligações entre a Europa, se quisermos Portugal e Angola, o público-alvo primeiro será os empresários angolanos cá, não é? Em Portugal. Mas depois, é obviamente que isto estende-se, não é? Em termos sociais, é evidente que se estende. Mas o alvo primário, o público-alvo primário será esse. Depois estende socialmente e estende culturalmente, acima de tudo. Também a vertente ecológica também tem voz na nossa revista e, acima de tudo, são estes os grandes pilares desta revista. E é importante a visão dos que estão cá na diáspora, cá em Portugal, por exemplo. Será importante, tendo em conta que também fazem entrevistas a angolanos aqui em Portugal? Ou as entrevistas são todas feitas de Angola para... São feitas entre os dois, entre os dois países. O vice-versa. E é importante esta visão de quem está fora sobre o país. É sempre importante em qualquer imigrante, é sempre importante saber o que se passa na sua terra, não é? E, portanto, todos estes intercâmbios são vitais. E, dados os laços históricos que Portugal tem com Angola e vice-versa, isto é fundamental, não é? Quer dizer, uma coisa prioritária. É prioritário ver a Africa Today, mas, com certeza, com o tempo irão surgir outras, não é? De outros países e, portanto, isso vai acontecer. Porque é a comunicar que a gente se entende e, portanto, não há volta a dar a isto. E o facto de ser uma comunicação em português facilita as coisas? Com certeza. E o objetivo será apenas Portugal e Angola ou expandirem também para os restantes países da CPLP? A ideia, em termos de empresa, de média, e neste caso deste projeto em específico, é, obviamente, estender para todos, em primeiro lugar, de uma forma mais consistente e cada vez mais abrangente, para todos os países da CPLP. E aqui incluía também Brasil e Macau, numa perspectiva diferente, claro. Mas, no fundo, e nós estamos aqui a falar precisamente num programa que é feito para São Tomé, estamos a falar num canal que é a RTP África, e estamos a falar em publicações que se cingem a um continente que, de facto, e isso nota-se nos últimos anos, está a crescer. E ao estar a crescer, a velocidades muito diferentes, os média, e isso tem acontecido mais, por exemplo, em relação à Angola, os médias estão a acompanhar esse crescimento, porque há cada vez mais, em termos de, e falamos em diáspora, que até é uma palavra que eu nem gosto muito, mas em termos de nós temos angolanos nos 4 cantos do mundo, tal como temos portugueses, tal como temos muitos santomenses também em Portugal, e temos moçambicanos em todo lado, e todas estas pessoas, claro que a internet hoje em dia facilita isso, mas todas estas pessoas são ávidas de saber aquilo que o Luís dizia, precisamente, o que é que se passa em sua casa, não é? Como é que as suas famílias estão a absorver as novas coisas que se vão passando na sociedade. E precisamente por aí fora, este momento que a África está a viver, que está a ter um grande crescimento económico, fala-se de Angola, fala-se também de Moçambique, a África está-se a dar a conhecer ao mundo. Tem sido importante este crescimento económico, este novo olhar sobre a África, também na vossa revista? Sim, claro, não é? Aliás, a própria capa, não é? A capa deste número é precisamente isso, é a questão da como é que se vê, porque lá está, no início do milénio, a África era vista, normalmente pensava-se em África como ajuda humanitária, não é? A África era vista assim.
Hoje em dia é precisamente o oposto disso. Não é? A África é vista como investimento e como dinheiro. Não é? E, portanto, o grande desafio da África, e esta capa é precisamente esse exemplo, é como é que se pode tornar o lucro uma coisa humanitária, uma causa humanitária. E, portanto, esse é o grande desafio da África. Porque Angola, por exemplo, é muito apetecível ao investimento, não é? Agora, tem de ser, esse investimento tem que ser regrado, não é? Tem que ser, obviamente, conduzido para uma humanização. E do exemplo angolano, eu extrapulo para a África, porque obviamente a África são os seus recursos, é tudo, não é? O berço. Exatamente. E, portanto, o grande desafio é esse. Não é? E o crescimento económico já se reflete no dia-a-dia da população, que é o que realmente interessa. Acham que já se reflete? Eu acho que isso é prematuro, desculpa. Eu agora atropelar-te, mas eu acho que isso é prematuro ainda. Acho que ainda é muito cedo. Isto é a minha opinião. E aqui retomo São Tomé. É muito cedo ainda para se conseguir ver resultados práticos no dia-a-dia, no cotidiano das populações. Ainda estamos aqui meio desorganizados. E daí também algum desconhecimento, porque há várias Áfricas, não é? Exatamente. E, portanto, daí essa falta de interligação entre estas várias Áfricas são a prova disso, não é? Ainda estamos aqui a viver uma época um bocadinho deslumbrada com, afinal ali há dinheiro, não é? E então ainda estamos aqui E o que é que faltou neste tempo todo para descobrirem a África? O que é que acham, a que é que se deve a este, de repente, novo descobrimento, passa a palavra de África? Sabes sempre que... esteve lá, os recursos sempre estiveram lá. E tu sabes disso. É que a questão é que não é só em África. O nosso mundo está a mudar. Está a mudar. A Europa, de repente, já não é a Europa de há 20 ou 30 anos. E refletiu-se agora nas eleições europeias. E, de repente, o mundo, nós olhamos para o mundo e se tu saíres um pouco da África, de repente é o Brasil, de repente tens o México. Aí tens... Sim. Mas aí temos esta crise, não é? Nós agora temos esta crise que nos fez olhar para a África com outros olhos. E, de repente, o mundo e os fatores... os fatores de igualdade que nós utilizávamos para fazer para pesar o que era o hemisfério norte e o hemisfério sul estão a mudar e de repente tu tens de novo o fluxo de imigração deixou de ser tão desnivelado de sul para norte, de repente já tens outra vez uma série de europeus a irem para a África, a irem para o Brasil, a irem para a China, a irem para o hemisfério sul do planeta que está em completo desenvolvimento. Agora, podemos discutir se isso é um desenvolvimento correto ou não. É muito baseado nos recursos naturais. Isso, lá está, é o tal desafio que a África e estes países todos têm. É porque se estes países, de repente, começam a crescer muito economicamente, isso vai ter vai trazer um problema, vai trazer um desgaste dos recursos. O que é importante aqui tentar perceber é como é que isto vai ser gerido pelos governos de cada país. E se existe depois uma população mais informada, e aí entramos nós, também para saber exigir aos seus governos, e aqui entra um pouco na questão que tu colocavas, saber exigir aos seus governos onde é que está a compensação por aquilo que nós estamos a dar ao mundo. Porque, de repente, o mundo todo virou-se para a África e para o hemisfério sul do planeta. E esta reimigração, como é que está a ser sentida, por exemplo, em Angola? Que agora vemos tantos portugueses... Até um exemplo que tu até conheces bem, não é? Nesta altura, Angola, só em portugueses, calcula-se que sejam à volta de 200 mil. Portanto, num país pequeno como Portugal, estamos a falar de 2% da população. É muita gente. Já é bastante. Mas depois, e tu sabes disso, tu andas em Angola, tu vês chineses, vês ingleses, vês americanos. É a expressão máxima da globalização, de facto. Ainda tudo ali um pouco a começar de novo. E construção e tudo isso. É um país, lá está, em relação a São Tomé, que eu não conheço, mas pelo que sei, há um ritmo de desenvolvimento compreensível dessa evolução e ela vai chegar, São Tomé. É uma questão depois de ser bem gerida. E Angola, num patamar de desenvolvimento, lá está, económico, mas também tem outros recursos. Também tem outros recursos, claro. Mas com a percepção que se sente, e isso começa a sentir, começa a sentir-se, felizmente, de alguma preocupação social. Vai-se falando do cumprimento dos objetivos do milénio em relação à pobreza. O próprio Presidente, o José Eduardo dos Santos, falava ainda há alguns dias dos 36% de pobreza extrema que existe em Angola, que é preciso, é um problema que é necessário começar a ser resolvido. Esta capa, por exemplo, é um banco angolano, portanto uma instituição financeira, objetivo único lucro, mas
o principal negócio deles é o microcrédito. Portanto, eles têm largos milhões de dólares por ano, que são 70 a 100 milhões de dólares por ano, empréstimos única e exclusivamente para microcrédito, portanto, pequenos negócios. Pessoas que querem fazer a sua pequena banca no mercado, precisam de um transporte, conseguem tê-lo através daqui, pegando, portanto, nos princípios do Prémio Nobel, do Yunus, pegando nesse princípio, aplicando à economia, mas com um benefício social. E aqui, esta lógica é que, quanto a mim, tem que continuar, já começou a ser desenvolvida, e há este exemplo, e há outros, mas a lógica do investimento social, do crescimento social, baseado, muitas vezes, e não há problema nenhum nisso, no crescimento económico. Agora, não podem andar dissociados. As empresas preocupam-se cada vez mais com a parte social? Tem de se preocupar, quer dizer, não há volta a dar. Portanto, mais tarde ou mais cedo, as empresas têm que olhar para a componente social, porque só há crescimento se for sustentável. Aliás, nós temos vários alertas, não é? Nós já destruímos grande parte do nosso planeta, não é? Portanto, não temos aqui grande margem de manobra. E ou temos atenção a isso, ou então, quer dizer, não há outro caminho. E por isso, todo e qualquer crescimento económico tem que ser sempre um crescimento sustentável e olhando para a condição social, senão não há volta a dar. E, portanto, Angola, quanto a mim, está no bom caminho em relação a isso, e nós vamos, obviamente, noticiar isso e vamos reportar isso na nossa revista. Agora, é um processo que tem que ser contagiante para todos não só a África, mas para o mundo. Tem que ser, nós falamos aqui de Angola também um pouco para fazer a ponte para os restantes países, neste caso a lusofonia, os países que falam português, e há um pouco esta ponte, não é? Noutra dimensão, como é evidente, mas tanto São Tomé como a Guiné, como Cabo Verde, portanto fazemos um pouco esta ponte entre as diversas Áfricas dentro da lusofonia e as diversas Áfricas dentro do continente africano. E passaria aqui à tarde a falar com os senhores sobre esta temática, mas temos mesmo que terminar. Portanto, vou pedir que mandem uma mensagem lá para casa em relação às vossas experiências, o que quiserem dizer ao nosso público lá de casa. Para qual é a câmara? Aquela. Aconselho toda a gente a ir à África, mas acima de tudo a reparar no que os rodeia. Não só olhar, mas a reparar, acima de tudo. Muito obrigada. Uma mensagem final? Eu vou enviar uma mensagem a quem nos está a ver, dizendo que gostava muito de viver uma vida longa e que ela acabasse precisamente em São Tomé. Sempre foi o meu sonho, sabes? Gostava de acabar os meus dias lá. Há de cumprir esse sonho. E, de facto, São Tomé é dos melhores países, não diria para morrer, mas para viver. É dos melhores países para viver, porque, de facto, temos tudo. Só falta um bocadinho assim para chegarmos ao crescimento que tanto esperamos. Muito obrigada por terem vindo à STP-TV. Muito obrigada por ter aceitado o nosso desafio. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Já tem planos para os próximos dias? A STP-TV tem a solução. Tome nota das nossas dicas. Já conhece o Espaço Cacau? Se não conhece, é boa altura para conhecer. Visite a sua página no Facebook e saiba tudo sobre as muitas iniciativas que por lá decorrem. As roças de São Tomé e Príncipe merecem sem dúvida uma visita. Ao longo deste livro pode descobrir mais sobre este passado histórico tão rico. Descubra tudo e veja as belas fotografias. Por que não descobrir mais sobre as Ilhas Maravilhosas? O turismo é sem dúvida uma forma única de podermos descobri-las. Descubra a fruta, a gastronomia e tudo aquilo que torna este um destino tão rico. Estamos mesmo a terminar, mas nunca é demais relembrar que a STP-TV lançou um concurso de talentos e é muito simples participar. Basta fazer um vídeo e enviar-nos. Passe no Facebook, leia o regulamento e participe. Bem, por hoje é tudo. Segunda-feira estamos de volta com mais temas escolhidos a pensar em si. Já sabe, o meu nome é Abigail Tini Cosme e espero por si aqui na STP-TV, a sua nova televisão.
chinela. Boa chinela. Faz bom. É freguês, chinela. É 70 mil a chinela. Essa aqui fica 90 mil. 90 mil. É diferente, eu estou virando para freguês por necessidade. Poxa, ninguém compra minha chinela. Freguês, chinela. Essa aqui é boa peça, original. É bom piso, né? É original. Ninguém compra uma chinela, pá. Não fiquei comprar chinela, pá. Por quê? Não compra chinela? Desculpa, essa aqui não. Isso aqui é número de freguês, direto. Número direto. Quanto custa? Fica 60 mil para freguês. 60 mil não. Vai embora. 60 quanto são? Não, é muito caro, é muito pouco. Não. Não compra o chinelo. Você está passar só vendo, não compra o chinelo na minha mão. Acho que tem que morrer para lá do outro lado. Já tem mais movimentação, pô. Vai, pode. Muito sobra, acho que tem que guardar ali. Eu quero. Chinela, qual chinela? A baiana, todo tipo de chinela. Para estar vendendo aqui na rua, você acha que isso é muito feio? Por isso você tem que tomar uma iniciativa mesmo forte. Liga para comando, liga para comando. Você vai ficar dentro do mercado e fica vender aqui assim na rua. É muito feio. Eu vou levar essa casa para Santa Casa Misericórdia. Sai, história mais de passar, pá. Mas você não tem olho para ver, rapaz. Mas fica não, você. Ah, é você? Sou sim. Quem está passando com você? Você não tem olho lá para ver? Eu estou me chateado, pá. Está chateado com quem, rapaz? Eu tenho milhares de blegue, tem que vender. Bolso. Por isso que o metro só passa. Quem é? Por isso que eu não está? É, pá. Que eu sabe vender, que eu sabe vender. É, vender meu chinelo, blegue. Você também está com problema, rapaz. Vai vender chinelo nesse tempo? É no tempo de chuva? Você está doido? Você tem que parar, analisar o mercado, ver o que a pessoa está precisando fazer. Senão não está como eu estou. Vê, aprecia. Você está fino, está bonito. É, rapaz, calma, isso aí que está dando dinheiro. É vender comprimido na praça. Vender comprimido? É, dá muito dinheiro. Sabe que toda hora tem pessoa doente. Mesma coisa, eu tenho um fornecedor, ninguém para dar um comprimido para vender? Ah, isso não é problema, sabe? Eu já vendi, sobressaí, agora eu tenho meu fornecedor. Eu posso indicar você meu fornecedor, vai dar o seu comida que você precisar. Amanhã mesmo você não passa para vender comida. Tá bom. Tá, né? Vamos embora, vamos, amigo. Mas sabe, 50% de lucro tem que sumir. É, se eu vender 50% de lucro. Vamos aqui assim. Comprimido, todo tipo de comprimido aí. Artesanato, modequina, facilidade, tudo mais. Comprimido, gente. Bisacudinho e outros. Comprimido, gente, comprimido. Comprimido não. Obrigado. Esse aqui é facilidade. Esse aqui é para pessoas que têm problema de cabeça. Já. Comprimido, gente, comprimido. Poxa, aquele pop.
2 semanas eu dormi ferrado já. Freguês, há problema ou quê? Não, lá, eu tenho que comprar meu freguês lá assim. Você vê que freguês está com problema grave? Não, eu só começo a comprar o mandele lá e pipa lá. Freguês, para aqui, me compra aqui meu freguês. Você tem comido o estômago? Tenho. Não, mas eu vou comprar lá a mão dele. Freguês, eu sou Deus na terra, Deus no céu na terra, freguês. Então vem comigo o estômago para mim. Você tem? Tenho. Eu tenho aqui, como especial, bisacurir. Deixa eu ver qual é para freguês. É que essa manhã, ele vai ter essa manhã com uma dor de estômago, pá. Isso aqui é bisacurir, tá bem? Não tem água para dar um bebê aqui uma vez? Aqui, tá aqui água. Aqui também não está a sair. Mas eu tenho comido só. Freguês, comido, tem uma receita seguinte. Bisacurir é o que passa meu enfermidade facilmente. Deus toma facilmente. Freguês, tem que tomar mata-bicho, amor jantar. Mata-bicho, freguês faz um café, um gongo. Esse café, essa caneca de meio litro de alumínio, não sabe? Freguês faz um dele de café puro. Toma. Almoço, freguês faz uma matabala cozida, matabala vermelha, seca. Toma. No jantar, freguês faz uma fuba mexida, como peixe salgado, toma. Mas hoje jantar, eu já cozinhei milho e feijão desde ontem para fazer uma cachupa hoje jantar. É precisamente, freguês. Freguês tem razão. Faz uma cachupa bem seca, pode comer. Às vezes, antes de chegar a jantar, o estômago está passado já. Então não vou largar ele muita água, não. Não larga ele água, não. Faz favor. Dá-me troco, me troco. Freguês, eu não tenho troco, mas o freguês vai levar... Leva-me 3 antibióticos e apoia também. Pode tomar já para colaborar. Pode tomar já, né? É. Passa já. Então, obrigado, hein? Obrigado, freguês. Então, pode vir daqui para casa. Já. Comprimido, gente, comprimido. Colega! Pensa que não é comida de quem mesmo? Drogante! Drogante? Eu tenho que ver se chama estrada. É? Confiache, ni wangedi for class kwa confiache. Ki, sa ku yo ke ganta wo, kwa ngeke. Milanga ta fela me. Ke kwa kwa. Ki, asa ki kwa bekado. Ki, manga pasa yi. Ki. Ada sawa. Ki, bekado. Sange sudan fa. Dona. Ke fishirje. Ventu da sunge. Sudan. Naya. Sange, Naya se tu asunge ba un janja sunge kada fe sunge minja. Kurande rufa. A senhora espera. Quem? A minha cena tem fogo. Nenhuma enfermeira da Ibu. Meu filho de Cíntia. Enfermeira! Ninguém... Emergência! Nunca vai curandeiro para secar as pachadas. Não, sabe se no hospital e a qual cadê? Não há enfermeira na hospital. Enfermeira! E a qual se meu filho de Cíntia, gente. Doutor, enfermeira. Chama doutor Janjafa. Meu filho de Cíntia. O que se passa? Que
Que, doutor, o senhor já está com dor muito, doutor. Dor, toda a coisa, doutor. Senhora... Tosse. 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 Vira aí. Tosse. 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 Senhor doutor, filho de Cíntia. É rápido. Vamos. Vamos, doutor, vamos. Ninguém pode vir, ninguém pode entrar, ninguém entra. E a coisa disse? Deixa eu morrer, deixa com a minha filha. Vai buscar coisa rápido, vai lá. Sim, sobretudo. Espera. Calma. Doutor. Já, um momento. Eu não fiz isso, senhor doutor. Só um momento. Olha, se você não apanhava um médico dinâmico como eu, você já era. Ainda bem, senhor doutor, ainda bem. Olha, está aqui o vosso companheiro, já está bom. Não está bom já, pá. Sim, senhor, foi um trabalho puxado, hein? Ora, rapaz, afinal de contas, o que se passou consigo? Senhor doutor, é assim, é que ele levantei essa manhã com uma dor de estômago. Então eu desci, vou para a praça, lá onde esse rapaz vende medicamento, nele esse aqui, e comprar medicamento. Sim. Então eu saí aí, acompanhei um meu freguês, que eu sou habituado a comprar medicamento no mão dele. Esse que está aqui andou a rogar-me bastante para comprar o mão dele. Foi na cidade? E com dor de estômago, vendeu 3 bisacudilhos para mim. Que credo? Bisacudi? É. É para diarreia. Depois, ele deixou dinheiro no teatro, quando ele deu mais 3 antibióticos, tudo eu tomei lá mesmo. Meu senhor, o senhor não pode comprar medicamento na rua, porque as pessoas que vendem na rua não têm informação adequada para os vender. Se o doutor Lenche não cacou planeta. Minha senhora, existe farmácia para quê? A senhora vai para a farmácia e compra. Lá vende mais barato, doutor. Nem cabe nem mais blato. Se a senhora quiser comprar medicamento barato, a senhora também morre barato. A senhora está a perceber? O senhor está entendendo? Não vai comprar medicamento na rua, hein? Sim, entendi. Onde é que está o senhor que vende medicamento? Senhor doutor, eu não fiz de Cíntia. Faça favor. Mas... Onde é que estão os medicamentos? Oh, meu Deus! Vê só cada medicamento. Vê só cada medicamento. Esse medicamento aqui tem que estar abaixo de 18 graus, o clima. Este aqui, 25 graus. Vocês lá não têm tratamento adequado, o medicamento fica debaixo de sol, hein? Na saca, o senhor transpira, o medicamento muda de comportamento. Em vez para curar, passa a piorar. O senhor está a entender? Se for para Samuel, passa a virar outra coisa. Sim. Mas se o doutor lê nessa pé de família, se não vende mijanfa que vira nem, antes que a mulher com fome, loló. Meu senhor, o senhor só tem que, a única coisa que fazer é vender. O senhor não tem mais nada para fazer na vida. Hein? Eu sei que lá atrás da casa do senhor tem um grande terreno onde o senhor pode cultivar. O senhor pode cultivar, fornecer à população alimentos, em vez de fornecer medicamento. E outra coisa, vocês nem sequer sabem onde os medicamentos vendem. Há muitos medicamentos que vêm ilegal, vocês estão a perceber? Vocês não podem andar atrás de medicamento mais barato, isso porque vocês vão ficar com um problema grave. Vereme. Não escatene. O senhor vai avisar aos seus companheiros que é para mudar de estilo de vida, porque assim está a passar a prejudicar a população em vez de melhorar. O senhor também nunca mais compra medicamento na rua. E como eu faço? Eu fiquei doente e por isso eu vou comprar medicamento lá. O senhor tem que ir a um médico. O médico faz-te a consulta, passa-te a receita, tu vais à farmácia e comprar os medicamentos. Estás a ouvir? Sim, olha, falando em receita, presta-me só a receita. Olha, tá aí. 3 vezes ao dia e tem que comprar na farmácia. Tá ouvindo? Tá bom, senhor doutor. Que? Se o doutor Lenche cabemos, ele não vai falar nem com mamu que ela fez, ela pede na bila copla mijão do afa. Mina se ela quando com febre, acho que agora fliga de mijão, pe copla mijão. Se ela beija já na bila mijão, faz primo embe. Vai, e tu ir pagar minha cara por minha parte. Se quer matar-me?